Olá, eu sou então Paula de Souza, sou fisioterapeuta e também especialista em redes sociais na área da saúde. Hoje eu vou falar especificamente sobre sazonalidade, como que a gente faz para não sofrer mais com esse tipo de questão que é muito frequente na área da saúde, a sazonalidade, né? Então, primeiro, a gente vai entender o que é sazonalidade, o que significa esse termo sazonalidade dentro da nossa realidade e como que a gente pode se moldar os nossos serviços para se adaptar a ela, para que a gente tenha os batimentos cardíacos funcionando normalmente, que a gente possa ter o nosso aporte financeiro suprindo todas as nossas necessidades durante o ano inteiro, sem problemas, sem percalços e sem picos de pressão. Então, vamos entender o que é sazonalidade. Sazonalidade é qualquer fator externo que interfere nos resultados de um negócio. Então, a priori, a gente não consegue interferir na sazonalidade em si, né? A gente não consegue acabar com a sazonalidade, porque ela é um fator externo. Então, não depende da gente. Tudo que a gente pode fazer é se adaptar a ela. É o que a gente vai aprender hoje, formas da gente se adaptar a essa sazonalidade. Que, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é só negativa, não. Ela pode ser positiva também. Então, um fator externo que interfira positivamente, né, no volume da sua agenda, no volume dos seus atendimentos, ou no seu serviço, na realização dos seus serviços, ou negativamente. Então, vamos partir do princípio de que não é uma coisa tão negativa assim, e que a gente não, primeiro que a gente não pode eliminar, né? Então, é algo que a gente não pode eliminar, que a gente tem que aprender a conviver. E segundo, que ela não necessariamente precisa ser negativa. E conhecendo quais são esses fatores de sazonalidade, a gente consegue realmente atuar sobre ela. Então, quais são os principais fatores aqui na área da saúde de influência negativa, né, na sazonalidade de um orçamento de um profissional de saúde? O primeiro são as férias. Então, a gente tem os períodos críticos, né, que são dezembro, janeiro, fevereiro, um pouco mais de julho, que a maioria das pessoas não está voltada para fazer tratamento de saúde, a não ser, é claro, que seja uma coisa muito grave. Precisa fazer uma amputação, precisa fazer um tratamento de câncer, excetuando as questões graves, em épocas de férias, as pessoas adiam essa escolha. Elas adiam cuidar de determinada questão, uma queda de cabelo, ou um clareamento de dente, alguma coisa do tipo. Então, esse período de férias costuma ser mais crítico, a queda na presença, né, de serviço, na realização de serviços, ela é presente, é real, e é interessante que o profissional esteja preparado para essas épocas. Crises econômicas, tirando, é claro, os tratamentos que são essenciais à vida, como, por exemplo, câncer, os tratamentos de saúde que são eletivos, que eu posso escolher fazer depois, em questões de crises econômicas, geralmente eles são feitos depois. Então, entre o meu cabelo cair e eu pagar a conta de luz, eu vou pagar a conta de luz, né? Então, geralmente, crises econômicas fazem as pessoas fazerem escolhas ou mais baratas, ou elas trocam aquele serviço que era mais caro por um mais barato, ou então elas abandonam de vez, se elas não encontram uma outra opção, um plano B. Crises sanitárias, e a gente está vivendo uma assim, bem pandemia mesmo, bem característica, que faz mudar não só a escolha dos serviços, mas também a forma como a gente realiza esses serviços. Então, é interessante a gente estar atento, a partir dessa pandemia aqui do coronavírus, de outras formas da gente realizar atendimentos. Eu acredito, sim, que os conselhos de saúde vão se reunir, eu já tenho até notícias que o Conselho de Fisioterapia vai se reunir a nível nacional para fazer algumas remodelações no código de ética, de forma que permita que os atendimentos fiquem mais fáceis, mais flexíveis, considerando a realidade virtual, por exemplo. Então, crises sanitárias têm muito impacto e é preciso que a gente remodele muitos nossos serviços, por isso que é muito interessante, o que a gente vai falar mais lá na frente, da gente ter planos B, C, D, para poder remodelar os nossos serviços de forma a adaptar às crises sanitárias que podem acontecer. A gente está vendo agora que isso pode ser real. Monotonia do serviço, então, um exemplo bem clássico na área da fisioterapia, por exemplo, para quem faz
uma prática de Pilates, por exemplo. A pessoa que faz uma prática de Pilates há 3, 4 anos, chega a um determinado ponto que ela fica enjoada de fazer aquilo mesmo, da repetição daquela prática. Então, ela costuma chegar para o profissional dela, para o fisioterapeuta, ai, Paula, eu vou passar uns 6 meses aí fazendo natação, depois eu volto. E isso acontece. Então, quando o serviço é muito repetitivo, por causa da condição em si, pode acontecer das pessoas saírem um pouco, né? Acontece, por exemplo, com doenças crônicas, como tratamento de diabetes, tá? A pessoa está 15 anos com o mesmo endócrino, a mesma nutricionista, e de repente ela quer mudar por algum motivo, só porque quer mudar. Então, isso aí pode acontecer sim, e e essas flutuações acontecem na agenda conforme essas situações acontecem. Clima e temperatura. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem áreas da dermatologia, tem algumas técnicas, alguns tratamentos que não é que não podem ser feitos na época do verão, mas eles são mais indicados para ser feitos na época do inverno. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da depilação a laser. A depilação a laser exige que a pessoa fique 15 a 20 dias sem pegar sol, né? 15, 20 dias, até um pouco mais, dependendo da intensidade que ela receber do laser. Então, geralmente, as pessoas que fazem depilação a laser, ou por um tratamento de pele, ou por estética, elas preferem não fazer no verão, porque vou fazer em dezembro, para janeiro eu ficar sem a minha piscina? Não, né? Então, por causa do clima, da temperatura, certos tratamentos são evitados pelo próprio público de serem feitos por conta da preparação ou do pós, né? Da pós-realização da técnica. Então, esses são fatores que influenciam bastante e negativamente na agenda, né? Então, vamos ver o que influencia positivamente. Por incrível que pareça, as férias também influenciam positivamente. Então, ela está lá no negativo, mas também está aqui no positivo. Só basta você mudar a forma de olhar. Então, a gente vê, por exemplo, que tem tratamentos que são feitos pré-férias e pós-férias. Na nutrição, tratamentos ou pacotes de consultas nutricionais, junto com uma reeducação alimentar, em que a pessoa ela aprende, antes das férias, né, a perder 5, 10 quilos para se preparar para as férias. E no pós-férias, ela tem aquele pacote também nutricional para recuperar o peso perdido. Então, se o profissional souber moldar bem os seus serviços, ele vai conseguir criar, construir alternativas nesse período pré-férias, pós-férias e, quem sabe, até dentro das férias, né? Montar um programa que ela possa ser completamente adaptável dentro da rotina dela de férias. Então, as férias podem ser positivo ou negativo, depende da forma como você aborda. Épocas de mudanças, então, por exemplo, Réveillon. Réveillon é uma época excelente, porque a pessoa entra naquele 1º de janeiro, tudo agora vai ser melhor. Daqui para frente eu vou cuidar de mim, daqui para frente eu vou cuidar do meu cabelo, da minha pele, eu vou cuidar daquela hérnia que está me incomodando no abdômen, ou uma hérnia de disco que eu tenho na coluna. Daqui para frente vai ser diferente. Então, janeiro é uma época que as pessoas vão atrás, estão mais motivadas para ir atrás do seu bem-estar, da sua saúde. Então, é uma época boa para a área da saúde. Demanda social alta é quando a gente tem um perfil de cliente que tem uma sociabilidade muito, muito requisitada. Então, você imagina um grande executivo ou uma grande executiva. Uma pessoa desse porte que conversa com pessoas importantes, que tem reuniões no Brasil e fora do Brasil. Uma pessoa que, nessa época, não está viajando tanto, mas quando está na sua fase ótima, viaja muito, ela não pode, por exemplo, estar aqui numa reunião e, de repente, perder xixi na roupa, né? Ter uma incontinência urinária. É uma pessoa que não tem essa condição de estar doente. Ela precisa estar sempre bonita, bem apresentável, com aparência boa. Ela tem que estar aparentando saúde, aparentando fortaleza, não é isso? Então, pessoas que têm demandas sociais altas, e isso está aumentando muito, porque cada vez o mundo corporativo está ficando cada vez maior, e são situações que podem fazer o seu serviço melhorar.
E isso a gente vê muito no LinkedIn. Então, quando você vê ali no LinkedIn pessoas, os mais tops dos executivos falando que cuidar da saúde é prioridade, é uma das 3 prioridades deles, cuidar da saúde, aí os serviços de saúde começam a aumentar, quando os melhores dos melhores começam a referenciar, a fazer as suas referências à saúde. Então, a gente precisa ficar atento aqui. Fomento da mídia, saúde e tratamentos. Então, quem nunca teve uma pergunta que veio por causa de uma matéria do Fantástico, por causa de uma matéria da Record? Então, por exemplo, na época que saiu a criolipólise, que ela saiu numa matéria da Record, no outro dia era boom todos os consultórios perguntar, eu quero ligar para dermato, olha, você tem esse equipamento, eu vi que tá tendo, que ele queima gordura, como é que funciona? Então, todas as vezes que a mídia fomenta algum tipo de serviço ou de tratamento na saúde, ele ganha força junto às pessoas que trabalham com isso. As pessoas vão começar a procurar quais são as minhas referências nesse serviço ou nessa área, para eu poder me informar mais, porque eu quero fazer esse tipo de tratamento. Então, a gente precisa também estar atento ao que sai na mídia para aproveitar a onda, né? E clima e temperatura. Então, se eu voltar lá no... Que também pode ser positivo, né? Não precisa ser negativo. Se eu voltar lá na depilação a laser, as pessoas não gostam de fazer no verão, mas ao passo que elas gostam de fazer no inverno. Então, pode ser um tratamento que você fomente o máximo possível para atrair as pessoas para fazer com você no inverno. E também no inverno, a gente vê muitas doenças respiratórias. Então, as pessoas que estão trabalhando com doenças respiratórias têm um boom nessa fase, né? Elas têm muito mais trabalho do que nas demais. Então, a sazonalidade, ela não precisa ser negativa, tá? Pode sim ser positiva, desde que a gente saiba manipular as outras variáveis que a gente vai aprender agora. Como que a gente aprende isso? Primeiro de tudo, conhece-te a ti mesmo. A gente precisa entender o nosso serviço. Qual é o prévio, né? O que acontece, o que antecede o nosso serviço, o que inclui o nosso serviço, o que vem depois, né? O que vem depois do nosso serviço. Por quê? Porque aí a gente consegue entender, com base no pré, no durante e no pós, o comportamento do cliente. O que o cliente mais gosta, em que fase ele está mais procurando, em que fase do ano ele está mais procurando, em que fase do tratamento ele gosta mais, onde que você consegue abordá-lo. E isso aqui é muito interessante quando você tem uma tabela de Excel, por exemplo, que você analisa o seu ano inteiro, né? Eu tenho até uma tabela de Excel pronta, elaborada, vou fazer um vídeo sobre ela também, no qual você consegue observar o comportamento dos seus serviços específicos ao longo do ano. Então, eu consigo perceber, por exemplo, que a depilação a laser tem um pico lá em junho, julho, ao passo que em novembro já tem uma baixa. Eu consigo perceber que a criolipólise também tem um pico lá em setembro, porque 3 meses depois a pessoa já quer estar no verão com a barriga tanquinho. Então, a gente consegue fazer essa nuance e só assim, entendendo o seu serviço e entendendo com o comportamento do seu cliente atual ao seu serviço, é que você vai poder se preparar para passar pela sazonalidade com tranquilidade. E aí você vai conseguir adaptar o seu serviço ao comportamento do cliente, com base nas análises que você já fez anteriormente. E uma das formas que você pode fazer é diversificação de serviços. A diversificação de serviços é uma grande ferramenta, e agora com a era digital, com a digitalização, né, acelerada, que veio a estar 5 vezes mais acelerada por causa da pandemia, por causa dessa digitalização dos serviços, a gente está tendo muito mais facilidade para fazer a nossa diversificação dos serviços. E diversificar serviços é basicamente você ampliar o leque de serviços que você oferece hoje e, além disso, abranger mais pessoas. Então, vamos entender aqui como é que funciona hoje para a gente vislumbrar no futuro. Hoje, na saúde, a gente tem muita tradição de fazer aquele atendimento individual presencial, assim, tete a tete, né? Você com o cliente ali, só vocês dois, aquele individual presencial básico. Esse é a monetização básica na área da saúde.
E ela tem algumas limitações. A primeira delas é que você tem um teto de faturamento. Então, se você cobra por hora e se as suas horas do mês são limitadas, logo você vai ganhar um teto, você não vai ganhar mais que isso. Para você ganhar mais que isso, você tem que aumentar a quantidade de horas, ou seja, trabalhar mais ainda do que você já trabalha, ou aumentar seu preço. E aí, aumentar o preço tem que manter mantendo o número de clientes, né? Não ter perdas de clientes à medida que você for aumentando o seu preço. Então, é uma manobra muito arriscada você ficar apenas no atendimento individual presencial, porque ainda tem um outro porém, que é você tem que estar trabalhando sempre. Então, se você trabalha autônomo, de forma autônoma, mesmo que na sua empresa, né, mesmo que no seu CNPJ, você é 100% dependente do seu trabalho. Se você não trabalhar, você não ganha. Se você tirar férias, você também não ganha. Se você não fizer reserva, caixa de reserva, você também não ganha. Você não vai ter nada entrando. Então, esse é um grande problema de você só focar no atendimento individual presencial. Agora, quando você diversifica os serviços, a coisa começa a mudar e você começa a respirar mais aliviada. Primeiro, porque tira a dependência de você precisar estar trabalhando. Você pode montar um produto, um serviço, que não precise necessariamente de você estar ali diariamente, trabalhando massivamente. Outra coisa, você vai ter mais pessoas como potenciais clientes. Então, se antes o seu público-alvo, por exemplo, eram só mulheres, agora podem ser homens, por que não? Você vai ter mais pessoas as quais podem recorrer a você como profissional e não ficar limitada só a um grupo. Não que nichar é quando você limita, né? Limita bem, até ter um público-alvo bem específico. Isso é ótimo. Mas você pode ter outros públicos-alvos, outros planos B e C, que também vão te dar um suporte, né? Como fonte de rendas alternativas. Quando a gente faz um curso de economia financeira, uma das coisas que eles ensinam logo de cara é que você não pode colocar todos os seus investimentos num único lugar. Então, não investe só em renda fixa, nem investe só em LCI, nem LCA, nem investe só em bolsa de valores. Diversifica os seus investimentos. Do mesmo modo, eles também ensinam que a gente precisa diversificar nossas fontes de renda. Se você só atende no presencial, é só tete a tete, você está unificando, colocando tudo numa cesta só. E aí vem uma pandemia, um coronavírus, tira todos os recursos que você tinha para fazer aquele único atendimento, aquela única fonte de renda que você tinha. Diferente quando você tem várias fontes. Então, uma não está muito boa, mas tem outras aqui que estão bem, que estão te dando suporte nos meses mais fracos. Enquanto um está na sazonalidade, o outro está bombando. E enquanto o outro está na sazonalidade, um está bombando. E assim vai. E assim você vai mantendo um equilíbrio, uma constância e uma respiração no seu orçamento. Agora eu vou partir para os exemplos. Então, aqui eu dividi a diversificação de serviços em 3. Em alto custo, médio custo e baixo custo. É obrigatório? Não é obrigatório. Tudo que eu estou falando aqui é só pura e simplesmente porque eu quero incentivar cada um de que está escutando aqui hoje, incentivar a pensar mais, a pensar melhor, a abrir os horizontes e a montar serviços e a diversificar mesmo. Não é obrigatório nada. Eu só separei para ficar didática porque eu gosto de didatismo. Então, alto custo pode ser, por exemplo, aquele seu público-alvo padrão. O público-alvo do seu presencial, por exemplo. É aquele público-alvo tradicional que você já tem. O médio custo pode ser aquele público que é parecido com o seu público-alvo padrão, lá no presencial, mas tem um poder aquisitivo um pouco menos, né? Um pouco menor. Baixo custo pode ser pessoas que são completamente fora do seu público-alvo padrão. Podem ser, inclusive, pessoas que moram em outra cidade, em outro lugar, pessoas do Brasil inteiro ou fora do Brasil, brasileiros que moram no exterior. Enfim, pode ser completamente fora daquele que você atenderia lá no presencial. Mas como que você apresenta esses valores, né? Porque a gente está falando de custo, eu dividi em custo, né? Então, são alto custo, ou seja, um serviço mais caro, médio, um serviço mais meio termo, e um baixo custo, um serviço mais barato, mais acessível. Como é que se apresenta isso?
Então, vamos supor que a gente está lá no Instagram ou lá no WhatsApp e, de repente, chegou uma mensagem de uma pessoa que você não conhece, você não sabe quem é. Você apresenta de cara para ela o seu alto custo, né? Você apresenta, faz todo aquele caminho que a gente aprendeu lá no vídeo passado. Quem não viu, vai lá no vídeo passado, faz todo o caminho do cliente, chegou no ponto de falar o preço, chegou no ponto certo, no ponto exato de falar o preço, você fala o preço de alto custo. Isso por quê? Porque os estudos comportamentais falam que as pessoas, elas valorizam mais ou elas têm mais chances de comprar os seus serviços mais baratos se elas viram um preço muito alto e aí você, depois disso, depois de você ter oferecido o maior preço do seu serviço, você oferecer um menor, ela já começa a não achar o seu primeiro preço tão caro assim e achar o seu segundo ou terceiro serviço mais barato, mais acessível, mais fácil de adaptar à realidade dela. Então, já começa com a bomba mesmo, já manda para ela, assim que chegar no caminho certo, já manda o seu preço de alto custo. Não, Paula, tá muito, eu não, realmente é um serviço que está acima das minhas possibilidades, infelizmente não vai ser possível fazer com você nesse momento. Ah, me conta então, mais sobre você, como que você está se sentindo, o que eu posso fazer mais por você, porque eu tenho outros 2 serviços que talvez se encaixem na sua necessidade agora. Então, aí você sim, apresenta o seu de médio ou até o de baixo custo, né? Dependendo do que a pessoa te responder. E você vai ter que ter muito feeling para saber o que eu ofereço para essa pessoa. E se você tiver só um outro serviço, né? Você não tem um de médio, você só tem um de baixo, aí oferece o de baixo. Mas não deixa a pessoa no vácuo. Dá uma opção, dá um plano B, dá um plano C para ela, dá uma opção, né? Não deixa a pessoa ir embora sem nada na mão. E lembrando que a gente também não precisa só, nas redes sociais as pessoas ficam muito interessadas em ter cliente novo, né? Eu quero fazer rede social para cliente novo, cliente novo, cliente novo. Um cliente novo, ele custa 5 a 7 vezes mais caro do que um cliente que você já tem e que você pode fazer ele comprar serviços mais caros. Então, nada impede de um cliente que já comprou um serviço de baixo custo, compre um de médio ou de alto custo. Nada impede, a não ser limitações geográficas, ou não ser realmente que essa pessoa não se encaixe. Mas os seus esforços podem ser, sim, para transformar esse cliente que comprou um serviço de baixo custo a um cliente de alto custo. Isso aí pode acontecer tranquilamente, na verdade, é a jornada indicada. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Vamos dizer que você cobra R$500 por hora. Então, se você cobra R$500 por hora, você tem um público-alvo de mulheres que ganham acima de R$40 mil por mês. Vamos supor, né? Esse é o seu público-alvo. No médio custo, você pode formular um serviço, por exemplo, de R$600 por hora, que é um serviço mais caro do que o 500, mas, ao mesmo tempo, para o cliente, ele não vai perceber isso. Porque você pode fazer, por exemplo, um atendimento familiar. Eu sou uma médica, uma clínica médica, né? Eu sou uma médica formada em clínica médica. Eu cobro R$500 a hora, mas para famílias, eu cobro R$600 a hora e eu faço uma consulta familiar, eu vou na casa das pessoas. Então, para cada indivíduo, eles vão perceber de forma diferente. Então, uma família, por exemplo, com uma renda mensal de R$40 mil, pode não achar isso caro. Pode achar que realmente encaixa, né? Porque a família que vai dividir por cada um. Então, você tem um serviço que para o cliente, apesar de você estar cobrando mais caro, para o cliente ele não tem essa percepção, porque ele está pagando menos por pessoa. Essa é uma forma, é só um exemplo. E você pode ter um serviço de baixo custo, né? Um e-book ou um vídeo privado, ou a gente vai ver alguns exemplos do que você pode fazer, que pode abranger pessoas que têm uma renda menor, que moram até em outra cidade, né? O importante é você não desmerecer o seu trabalho ou o seu cliente. Entende aqui que os 3 públicos são diferentes? O primeiro é diferente do segundo, que é diferente do terceiro. Quando você faz o seu marketing para os seus diferentes produtos, para o cliente certo, você não desmerece o seu trabalho, você não coloca os seus valores lá embaixo e nem você desmerece o cliente, oferecendo para ele algo que ele não pode comprar, né? Então, a chave de diversificar serviços é quando você sabe oferecer
o produto certo para a pessoa certa. É entender isso. Quando você encaixa a necessidade com uma oferta, pronto, você fechou realmente um marketing de qualidade na realização das vendas dos seus serviços. Lembrando que um cliente de baixo custo, ele pode virar médio ou até alto. Muitas pessoas, inclusive, colocam conteúdos, muitos profissionais colocam conteúdos gratuitos. Você pode também colocar um e-book gratuito, algo gratuito ou algo de mais baixo custo, de forma que a pessoa conheça o seu trabalho, porque às vezes a pessoa até tem o potencial de ser um cliente de alto custo para você, mas ela não confia muito em você, ela precisa conhecer mais, saber mais, ela vai colocar a saúde dela em alguém que ela confia mais. Aí ela compra um serviço mais barato, vai comprando o mais intermediário, até ela realmente criar confiança e comprar um serviço mais caro. Então, esses produtos ou infoprodutos de baixo custo são excelentes para atrair clientela nova. E aí um de médio pode virar alto e um de baixo pode virar um alto também. Vamos fazer agora alguns exemplos. Eu fiz alguns exemplos que a gente pode colocar aqui na medicina, odontologia, fisioterapia e nutrição, de exemplos de serviços, né? Na medicina, e na odonto, na fisio, na nutrição, o presencial, o básico, né? Aquele que é mais caro, por quê? Porque você está dando ali o seu tempo. Então, subentende-se que o seu tempo é mais valioso que tudo. E no médio custo, a gente pode formular grupos presenciais ou online. E os grupos têm um grande potencial. Por quê? Porque os grupos, eles engajam muito. E as pessoas tendem a ter resultado. Por exemplo, grupo de emagrecimento, grupo de obeso. Por quê? Tem até uma história bem interessante que é fora do marketing, que é da Rosa Parks. A Rosa Parks foi uma negra em 1955. Ela se recusou a se levantar, né, dar o lugar dela para uma pessoa branca, porque na época era lei. Tinham os assentos dos brancos no ônibus e tinham dos negros. Ela estava nos brancos, porque o ônibus estava lotado, e ela se recusou a levantar. E aí, aquilo ali desencadeou uma revolução nos Estados Unidos, uma revolução de direitos civis a favor dos negros. Mas a Rosa Parks não foi a primeira que fez isso. Várias pessoas já tinham sido presas por causa disso. Vários negros já tinham sido presos porque tinham se recusado a sentar, a ceder esses lugares para os brancos. Mas a Rosa, ela participava de grupos muito influentes, grupos de igreja, ela trabalhava para promotores, para juízes. Ela era uma pessoa que ela tinha uma rede de relacionamento muito forte. E isso foi o que fez com que a atitude dela tivesse muito mais respaldo. A força do grupo. Por isso que os grupos são tão bons, são tão interessantes de se formar. E você pode formar um grupo, por exemplo, cobrando mensalidade, de forma que a pessoa entre, ela vai participando em forma de mensalidade, ou então um grupo de emagrecimento pré-verão, de agosto a novembro, coisas do tipo. Então, você pode formular um grupo, mas primeiro você tem que voltar lá atrás, entender o seu serviço, entender como você pode montar, entender o comportamento do cliente. Aí você vai montar um serviço de médio custo interessante, que tenha público. Na medicina, pode ser grupos de obesos, grupos de pessoas que sofreram cirurgia bariátrica, por exemplo, controle do diabetes, grupos para diabéticos, médicos de família, né? Esses médicos, como eu falei do exemplo, pessoas que vão, o médico que vai na casa e atende a família inteira por um preço que por cada pessoa vai ficar mais em conta. Na odontologia, você pode montar grupos como os seus dentinhos fortes, que é quando você monta grupos para mães, né? Mães que estão vendo os dentinhos dos nenéns nascerem. E aí você monta um grupo de mães para ensinar como que funciona, para elas mesmas trocarem experiências entre elas. Ou então, Meu Botox Minha Vida. Você tem lá, coloca uma lista na sua clínica com pessoas que querem se cadastrar para o dia do Botox. E aí ela fica frequentando sempre aqueles mesmos dias, com aquelas mesmas mulheres, e vão frequentando esses lugares com um preço mais em conta do que se ela fosse fazer o presencial mais caro. E pacotes familiares também, né? Fazer um pacote familiar de clareamento, abranger, formar grupos, né? Formar grupos de modo que fique mais interessante para quem compre.
e que se encaixe no perfil de outro tipo de público-alvo, né? Não tentando colocar o seu público-alvo de alto custo dentro do médio custo. Ele pode comprar, mas você não vai focar suas vendas no público de alto custo, não. Você vai focar no público de médio custo. Então, o ideal é que você faça, destrinche quem é o seu público-alvo de cada um dos seus serviços para você vender bem. Na fisioterapia, você pode colocar um grupo de Meu Primeiro Bebê, que é só sobre gestantes que estão tendo o primeiro filho. Aí você monta um grupo de gestantes, ou um grupo de pessoas que tá no pós-parto, para trocar experiências, ou você ser a referência delas. Escoliose sem paranoia, grupo de adolescentes que tem escoliose, grupo de pais, em que você dá cursos, em que você ensina. Academia do pulmão, grupos de fibrose cística, por exemplo, em que você faz exercícios, você repassa orientações, você é uma referência ali naquele grupo. Nutrição, máximo sabor e zero lactose, grupos de pessoas que têm intolerância ou que têm alergia à lactose, com amor e sem açúcar, né? Grupos de pessoas que têm diabetes, que vão aprender receitas, que vão aprender como lidar, grupos de crianças que descobriram que têm diabetes, né? Porque tem um tipo de diabetes que acontece quando na infância, e aí a pessoa descobre, por exemplo, que precisa mudar o mundo com ela completamente. Você já pensou em montar um curso só para essas pessoas, para elas entenderem agora como é que vai ser a vida daqui para frente? E consultas familiares, né? Um nutricionista que também vai lá na casa da pessoa e consulta a família inteira. Faz uma dieta mais geral para todo mundo, né? Para a família. Nos de baixo custo, o interessante é você fazer um infoproduto que seja de rápido consumo, né? A pessoa rapidinho, ela entende, ela apreende aquilo ali. Não é para se fazer nada muito elaborado, não. Aí você pode fazer cursos de e-books, cursos ou vídeos também, coisas mais rápidas. Então, na medicina, um guia prático sobre melasma, para a pessoa entender do que se trata, do que significa, quais são os cuidados de fato que ela precisa ter, ou tudo que você precisa saber sobre diabetes. Cirurgia plástica é muito interessante. Então, por exemplo, se eu tiver interessado em fazer uma abdominoplastia, que eu sei que dói muito. Então, as pessoas pensam 1, 2, 3, 10 vezes, a maioria, né? Pensa muito antes de fazer. Se eu entrar no site ou no Instagram de um cirurgião plástico, ele tem lá um e-book, olha, pense bem antes de fazer cirurgia plástica, eu compro esse e-book, vejo o que envolve o pré, se ele indica que eu emagreça primeiro antes, como que ele indica que eu esteja na hora, o que eu vou esperar, o que eu posso esperar de um pós-operatório. Mesmo que aquilo ali me amedronte, eu vou ter muito mais confiança em quando eu quiser fazer uma cirurgia plástica, em fazer com aquele médico, do que um que não me explicou absolutamente nada. Então, cirurgia plástica é um campo excelente de ser feito e-books. Na odontologia, um guia de escovação infantil, fácil de fazer, você pode fazer em vídeo com uma boneca, é muito interessante, muitas mães têm muita dificuldade, não é toda mãe que tem acesso a bons dentistas, diga-se de passagem, então é muito interessante, você pode vender para o Brasil inteiro, isso aí é de extrema relevância. Cuidados para quem faz prótese dentária, né? O que você precisa fazer, você pode fazer um guia também sobre clareamento em casa, alguma coisa que realmente a pessoa tem interesse em fazer em casa, e é muito, muito, muito interessante. Na fisioterapia, você pode fazer um guia de postura, e se você trabalha com pessoas especificamente de um esporte, por exemplo, você trabalha com atleta, ou então você trabalha com dentistas, né? Você atende muitos dentistas, interessante você fazer um guia de postura, de análise de movimento, de análise biomecânica das cadeiras, do material esportivo, para evitar lesões, um e-book para prevenir lesões no atleta, por exemplo. Ou então, você pode fazer um material de consumo de exercícios práticos que as pessoas podem fazer em idosos, grávidos, adolescentes. Enfim, você precisa analisar a sua área para saber como que você pode montar um bom material. Nutrição, né? Fazer uma tabela de substituições saudáveis, um guia alimentar, só receitas com substituições fáceis de fazer, um guia do celíaco, um guia do diabético, um guia dos intolerantes, coisas que realmente façam a diferença na vida das pessoas e que possam ser de fácil consumo. E isso você pode colocar para venda indefinidamente.
Uma das plataformas muito legais de você fazer, colocar os seus produtos de médio custo é o Hotmart. Então, você pode fazer cursos curtos, por exemplo, e de março a junho são os meses do melasma. Aí você pode fazer um curso de curta duração durante esses meses e colocar esse curso no Hotmart, as pessoas aderirem ao seu curso. Um curso só para pessoas que pós-bariátrica ou um curso só para pessoas que têm escoliose. E aí você vai montando o seu curso, um curso só para mães de primeira viagem. E você vai montando os seus cursos e colocando nessa plataforma. É muito fácil de usar, muito prática, tem um custo baixo para você colocar o seu material lá, e ela tem um retorno financeiro bom. O Zoom também você pode usar, fazer grupos e fazer reuniões através do Zoom, fazer um grupo de WhatsApp. Existem eu não vejo pouco isso na saúde. Na saúde eu vejo pouco, mas é bem interessante. Você fazer grupos nos quais você cobre mensalidade para a pessoa participar do seu grupo de dicas ou seu grupo de orientações pelo WhatsApp ou Telegram, no qual todo dia você manda um vídeo, todo dia você manda uma dica, todo dia você está ali, né? Todo dia você está ali dando algum suporte. Existem alguns grupos desses de WhatsApp e principalmente de Telegram que são pagos. Eu vejo poucos na saúde, talvez porque a gente não esteja inovando tanto, né? Mas é uma boa opção. E produto de baixo custo, você pode colocar o seu no Hotmart, um e-book no Hotmart, um vídeo, ou um curso pequeno, você pode colocar no Hotmart, também tem um excelente retorno. E agora vamos aos exemplos com dinheiro, né, com o din-din. Então, vamos voltar lá a você cobrando os seus R$500 por hora, né? Então, digamos que se você atender 10 horas por mês, você vai ganhar os seus R$5.000. Num produto de médio custo, digamos que você montou um curso e você está cobrando de cada uma das pessoas para participar do seu curso de 3 meses, você está cobrando R$150 por mês. E você tem 50 pessoas que se cadastraram. O seu curso é meio presencial, meio online. Você montou, você conseguiu 50 pessoas. Então, por mês, você vai ganhar aí, nesses 3 meses, R$7.500 por mês. Se você tem um produto de baixo custo, que é independente do seu serviço, né, independente de você estar ou não atendendo, você vende 50 e-books por mês, por exemplo, de R$100 cada um. Você fatura R$5.000 por mês. Essa é uma construção. Você vai construindo. Percebe que de atendimento presencial tradicional, aquele que a gente faz mais frequentemente hoje, ficaram 10 horas, ou seja, 28,5% do seu rendimento mensal foi para o atendimento presencial tradicional. O resto foi para os e-books que você nem está trabalhando, você já está lá na plataforma, ele está rendendo por ele mesmo à medida que vai vendendo, e no seu produto de médio custo que você tem uma necessidade de trabalhar menos. Então, a gente consegue reduzir o nosso trabalho e aumentar a nossa renda e diminuir a dependência do nosso orçamento da gente. E isso tudo é uma construção. Você precisa organizar suas prioridades monetárias. Como assim? Digamos que hoje a coisa está invertida, né? A coisa hoje está 90%, na verdade está 100% no presencial, nada nos demais. Então, à medida que você for formulando o seu conteúdo, o seu plano B de médio custo e plano C também, de baixo custo, você vai começar a focar mais, a vender mais desses outros produtos, e aí sim você vai conseguir tirar a dependência do atendimento presencial e aumentando o valor do atendimento presencial à medida que os outros produtos vão te dar um respiro. Porque muita gente na saúde deixa de aumentar os seus serviços porque se deixar, cliente sai e ele não pode perder nenhum cliente. Um cliente faz diferença no orçamento. Então, quando você tem um plano B e um plano C, você pode sim, aumentando o valor da sua hora, fazer a sua hora valer mais, você cobrar mais por isso, respirar, porque você tem um plano B, você tem um colchãozinho B e C ali, que estão te dando um suporte. E aí você pode variar isso. Então, por exemplo, eu sei que dezembro, janeiro, fevereiro, o presencial é fraco. Então, eu já vou potencializar uma boa campanha de marketing, uma boa venda dos meus produtos de médio e baixo custo agora, para eu fazer um bom caixa ou para fazer o baixo custo
render mais nessa época de dezembro, janeiro, fevereiro, que eu sei que eu vou estar com o presencial em baixa, mas as contas vêm. Então, você pode sim, à medida que você entende o seu produto e entende o seu cliente, fazer um produto, inclusive, que é bom para vender nas férias, que aí você sabe que vai ter um colchão bom na época das férias. Você pode, com essas opções, regular mais as suas opções monetárias. E aí você pode tirar as férias sem estresse, né? Que é o terror do autônomo, são as férias, porque ele sabe que ele está ali, ausente do trabalho, mas ele está vivendo de reserva. Ele está vivendo da reserva, não está entrando nada, porque ele não está trabalhando. Trabalhou, ganhou, não trabalhou, ferrou. Então, vamos parar com isso, né? A gente vai diversificar os serviços para as nossas férias terem zero estresse, para você saber que tem algum serviço lá seu rendendo, que você não precisa viver sempre das suas reservas e que esse serviço que está rendendo vai te suprir um cálcio, né? Eu só quero apresentar um pouco mais do meu trabalho. Eu sou social media para outros profissionais da saúde. Eu planejo e executo conteúdos para as redes sociais e faço mentoria individual para quem quiser fazer o seu próprio conteúdo, né? Então, eu ensino como planejar, fazendo já específico para a sua estratégia de marketing e ensino a executar também. Eu tenho alguns cursos na área do marketing digital na saúde que vão sair agora em julho, que é de produção de conteúdo, que é o mais importante de todos. Se você não quiser fazer os outros, faça esse pelo menos, que esse é o mais importante. Os de vídeos, para produzir os seus próprios vídeos e como que você faz para vender, como que você faz para vender os seus serviços nas redes sociais. Eu estou sempre à sua disposição lá no meu Instagram, Paula Saúde em Marketing. Desejo muito, mas muito sucesso. E até a próxima.